Síndrome coronariana aguda, o que todo médico precisa saber. O que é que todo médico tem que saber sobre síndrome coronariana aguda? Primeiro, é um tema muito importante a gente estudar, porque a gente tem que lembrar que coronariopatia é a principal causa de morte no mundo. Se você for ver, são 7 milhões de casos todos os anos de síndromes coronarianas agudas chegando, nos prontos-socorros aí do mundo todo. E no Brasil não poderia deixar de ser diferente, né? Então, a gente fez aqui uma aula para você, resumindo todos os principais aspectos que um estudante de medicina, um médico tem que saber sobre o tema. E a gente vai focar muito numa revisão que saiu agora recentemente, em fevereiro de 2022, sobre o tema. Então, começando aqui, a gente vai falar sobre isso. E, primeiro dado importante, né? Se a gente for pegar as síndromes coronarianas agudas hoje em dia, a gente vê que 70% são síndromes sem supra e 30% síndromes com supra de ST. Vê que interessante, por que a gente... Primeiro, né, quando a gente ia lá para a década de 70, 80, praticamente não existia síndrome coronariana aguda sem supra, né, na nomenclatura, né, dos prontos-socorros da vida. Quando o pessoal falava infarto, era, entre aspas, infarto de verdade, como se falava na época. Eu já vi alguns médicos dessa época dizendo que era infarto com supra, né? Na época era muito simples você dar o diagnóstico de infarto com supra, pelo eletro, né, padrões muito parecidos com que a gente usa hoje em dia, mas você não tinha, década de 70, década de 80, você não tinha troponina, né, você não tinha vários aspectos de diagnóstico que a gente tem hoje em dia. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo foi o seguinte: como a gente pode ver, a gente tem muito mais síndrome sem supra do que com supra. E isso, em grande parte, se deve ao fato de a gente conseguir dar melhor o diagnóstico hoje em dia. Principalmente quando a gente considera a questão das troponinas ultrassensíveis. A gente tem várias aulas aqui sobre troponina ultrassensível, mas resumindo, na hora que eu uso uma troponina ultrassensível, eu consigo dar diagnósticos de infartos pequenos que antigamente, 10, 20 anos atrás, a gente não conseguia dar. Tanto é que se você está num serviço que usa troponina convencional e passa a dosar troponina ultrassensível, é esperado que você tenha um aumento de cerca de 20% nos casos de infarto com supra, porque antes eram infartos pequenos que não passavam diagnosticados com a troponina convencional e que hoje em dia, com a troponina ultrassensível, você consegue dar o diagnóstico. Então, primeira informação relevante: hoje em dia a gente tem muito mais síndrome sem supra do que com supra de ST. Outro dado relevante: a incidência de infarto vem diminuindo nos países desenvolvidos. E em grande parte isso daqui é consequência disso daqui. Redução dos fatores de risco, como o tabagismo. Quando a gente compara, né, a prevalência de tabagismo agora, década de 2020, com década de 70, 60, a gente vê, né, que é muito menor a prevalência do que era antes, né? Se você for pegar aí na época dos meus pais, era mais comum a pessoa fumar do que não fumar, né? Adultos jovens. Hoje em dia, isso já é bem menos frequente. Então, além disso, você tem controle melhor, né, de fatores de risco. Hoje em dia a gente consegue tratar melhor hipertensão, diabetes do que a gente tratava 30, 40 anos atrás. Mas principalmente a redução da prevalência de tabagismo vem colaborando para essa diminuição dos casos de síndrome coronariana aguda de forma geral. Contudo, um dado interessante é o seguinte: a prevalência de síndrome coronariana aguda em jovens, essa vem aumentando. Isso é interessante. E não só isso. Por que, Eduardo? Então, primeiro, a gente tem aí um aumento do uso de cigarros eletrônicos, o vaping, né? Todos os artifícios aí que a indústria vem colocando para vender mais aí o tabaco vem acontecendo, principalmente população jovem. A gente vê também, né, a epidemia de obesidade acontecendo aí, uma grande parcela da população mundial obesa, incluindo adultos jovens, que por consequência vão aumentando também os fatores de risco associados com obesidade, hipertensão, diabetes. E também tem a questão do uso de drogas ilícitas. Uma dica muito boa desse artigo que a gente vai mostrar a referência daqui a pouco é essa daqui, ó. Se você pega um paciente com síndrome coronariana aguda, jovem, né, com menos de 50 anos, jovem, né, porque a maioria das síndromes coronarianas agudas a gente ia pensar em pacientes acima de 50 anos, e que não tem fatores de risco tradicionais para coronariopatia, o paciente não é hipertenso, não é dislipidêmico, não é diabético, você sempre tem que avaliar o uso de drogas ilícitas. A cocaína, classicamente, a gente já pensa,
né? A cocaína a gente sabe que pode dar aquela crise simpático-mimética ali com aumento de pressão sistólica, pode dar vasoespasmo coronariano. Contudo, vê que interessante, o artigo também diz para você pesquisar o uso de maconha. Pode dar, mas maconha, aquele negócio, né, mais menos nocivo para o coração. Na verdade, não, né? Tem até um artigo do Jack que mostra que a maconha pode ter 7 consequências principais sobre o coração. Não só agudas, como por exemplo aumento do risco de infarto, mas crônicas também, inclusive aumento do risco de cardiopatia dilatada a longo prazo, certo? Então, uma dica que o artigo dá muito interessante é o seguinte: se você tem um paciente com histórico de síndrome coronariana aguda, esse paciente deve ser recomendado fortemente a não usar maconha. Tem trabalho que mostra, inclusive, que na hora seguinte ao uso de maconha, você tem um aumento relevante da incidência de infarto agudo do miocárdio. Então, isso é importante. A gente sempre lembra da cocaína, até porque se um paciente está com síndrome coronariana aguda em vigência de uso de cocaína, isso tem repercussões relevantes, inclusive você evitar o uso de beta-bloqueadores, né? Por que isso? Muita gente pergunta, né? A analogia é o seguinte: a cocaína é um simpático mimético, né? Ela faz uma ação parecida com a da adrenalina. Então, imagina, vou fazer a representação como se isso aqui fosse a molécula, né, ali de cocaína, e ela pode se ligar a receptores adrenérgicos. Ora, a gente tem alguns receptores adrenérgicos como alfa, beta 1 e beta 2. O receptor beta 1, na hora que ele é ativado, né, tá lá uma molécula de adrenalina, o que quer que seja, se ligou ao receptor beta 1. O que é que isso vai fazer? Vai causar aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, entre outros achados. Na hora que a adrenalina se liga ao receptor beta 2, o que é que faz? Broncodilatação, vasodilatação periférica, entre outros efeitos. E na hora que a adrenalina se liga ao receptor alfa, o que é que causa? Vasoconstrição. Ora, eu estou com um paciente com cocaína circulando ali na corrente sanguínea, querendo se ligar a todos esses receptores. E você administrou um beta-bloqueador. Esse beta-bloqueador ele vai bloquear os receptores beta 1 e beta 2. E aí a cocaína vai olhar ali e vai dizer, ó, o beta 1 está ocupado, o beta 2 está ocupado, vou me ligar em quem? Vou me ligar no receptor alfa. Na hora que se liga o receptor alfa, isso pode exacerbar a vasoconstrição induzida pela cocaína. Lembrando que um dos principais mecanismos do infarto relacionado ao uso de cocaína é justamente vasoespasmo, vasoconstrição coronariana. Então, tudo bem, o uso de cocaína no paciente que está em síndrome coronariana aguda sempre é lembrado pelos livros, pelos guidelines, justamente por isso, por poder causar vasoespasmo e mudar a conduta. Mas, dado interessante esse artigo é questione também o paciente sobre o uso de maconha e não só isso, se você está no consultório, etc. Tem um paciente que diz que tem coronariopatia, que já teve infarto no passado, é importante você questionar o uso de maconha, porque você vai orientá-lo de que, olha, o uso de maconha em você que já teve síndrome coronariana aguda prévia pode aumentar o risco de ter um novo episódio. Dado importante. Ok, mas por que acontece as síndromes coronarianas agudas? Qual o mecanismo por trás? E aqui a gente teve, o artigo de revisão saiu aqui no JAMA, e o Dr. Renato Lopes, né, que já participou de várias lives com a gente, enfim, cedeu gentilmente aqui os slides para a gente poder mostrar para vocês. Então, veja, o que acontece normalmente na síndrome coronariana aguda, o tipo mais comum, que é o que chama-se de infarto tipo 1, né? São 5 tipos de infarto, mas enfim, o mais comum é o tipo 1. Acontece isso daqui, né? Acontece instabilidade da placa coronariana, né? Aqui a gente está vendo a coronária normal, né? Com as suas camadas, enfim. E o que acontece aqui nas causas de síndrome coronariana aguda, a causa mais comum de síndrome coronariana aguda, em 60% dos casos, é rotura da placa aterosclerótica. Então a gente tem aqui uma placa, né, de gordura que está ali localizada na coronária, e aqui ela rompeu-se, né? O núcleo lipídico que está mostrado aqui em amarelo, ele entrou em contato direto com o sangue e isso deflagra, né, cascata de coagulação, formação de trombo, adesão plaquetária e toda aquela parte. Segundo lugar, você tem como segunda principal causa fisiopatológica, né, para a síndrome coronariana aguda, a erosão de placa. Aqui já é uma coisa que acontece ali mais superficialmente. Você tem um endotélio, né, ali sobre a placa, e esse endotélio pode erodir e com isso também deflagrar todo o processo de semioclusão ou oclusão aguda do vaso. Uma terceira causa, menos comum, seriam os nódulos calcíficos. Esses nem sempre são fáceis de você detectar pelo CAT convencional, muitas vezes você tem que passar
um ultrassom intracoronariano, alguma coisa mais complexa, mas acontece principalmente em pacientes que têm, por exemplo, pacientes renais crônicos, que podem ter alterações do metabolismo do cálcio. E tem outros mecanismos mais raros, né? Você pode ter o espasmo coronariano, né? A gente acabou de falar do caso do uso de cocaína, por exemplo. Você pode ter dissecção espontânea de coronária, não é uma coisa comum, né? A gente vê aqui que é 1, 2% dos casos. 90% das vezes, quando acontece em mulheres, e aí tem todo um protocolo específico de tratamento. E você também pode ter mecanismos menos comuns, como embolia para coronária. Às vezes é um paciente que tem uma fibrilação atrial e pode dar o azar de aquele trombo que se formou ali no apêndice atrial esquerdo cair na circulação e logo quando passa pela válvula aórtica, entrar no ósseo coronário e causar, por exemplo, embolia. Também pode acontecer com o paciente que está com endocardite da válvula aórtica, ou você está com a vegetação ali na válvula aórtica que pode entrar ali nos ossos coronarianos e causar a síndrome coronariana aguda. Então, como a gente vê, tem vários mecanismos que podem causar a síndrome coronariana aguda. Nesses casos aqui foram os mais comuns. A gente também tem infarto coronários normais, né, que é a minoca, mas não vamos entrar em detalhes nessa aula. Se você quiser uma aula de minoca, especificamente, a gente tem aqui o link para você poder acessar uma aula específica que a gente fez disso no YouTube. Em relação a quadro clínico agora, o que é que a gente tem que saber? A gente já sabe, né, um pouco da epidemiologia. Acontece 7 milhões de casos por ano, é a principal causa de morte no mundo, coronariopatia de forma geral. A gente já viu a fisiopatologia, agora vamos para o quadro clínico. Primeira coisa, dor torácica é o sintoma mais frequente, né? Está presente ali em 3/4 dos pacientes, 75% a 80% dos casos. Tem todas as características da dor torácica típica, né? Aquela dor muitas vezes em queimação, em aperto, pode irradiar-se para ambos os membros superiores, né? Classicamente para o membro superior esquerdo. Pode irradiar também para a região cervical, não passando do ângulo da mandíbula, ficando do ângulo da mandíbula para baixo. Se ficar para cima, aí já você tem que pensar em outras etiologias. Mas você pode ter uma dor torácica que não seja essa dor torácica típica, pode ser aquele desconforto torácico mal caracterizado, e também você pode ter os equivalentes anginosos, que são pacientes que não têm dor, mas têm análogos à dor. Por exemplo, o paciente pode ter dispneia, porque, digamos, um paciente diabético, do mesmo jeito que ele não sente uma úlcera na planta do pé por causa de desautonomia, ele pode ter também, né, neuropatia periférica, ele pode ter um efeito similar em relação ao coração. Ele está infartando lá, mas ele não sente dor por, né, alterações ali da inervação. Contudo, as alterações contráteis secundárias à síndrome coronariana aguda podem causar, por exemplo, dispneia, por disfunção sistólica, disfunção diastólica. O paciente pode ter náusea, pode ter vômito. Então, pegou um paciente diabético na emergência, vomitando, nauseado, sempre lembrar de síndrome coronariana aguda. Chegou o paciente, então, com dor torácica, normalmente é a prestação mais típica na emergência. O que é que você tem que fazer? Então, primeira coisa, se tem qualquer possibilidade daquilo ser uma síndrome coronariana aguda, o ideal é que você faça um eletro e interprete esse eletro em até 10 minutos da chegada do paciente no pronto-socorro. Por que isso? Se você for considerar um infarto com supra, por exemplo, cada minuto que você atrasa o tratamento, né, a reperfusão desse infarto, o paciente perde, em média, 11 dias de vida. Ou seja, se você atrasou o tratamento do paciente em 1 hora, 2 horas, 3 horas, o paciente perdeu anos de vida, né, de acordo com os estudos. Então, chegou um paciente com dor torácica. Existe alguma possibilidade, né, você colhendo uma história rápida ali na triagem, daquilo ser uma síndrome coronariana aguda? Faça um eletro em até 10 minutos da chegada do paciente no pronto-socorro e interprete aquele eletrocardiograma. Logicamente, se for uma dor nada a ver com nada, o paciente estava jogando bola, tomou uma bolada no peito, você vê que ele está com a dor nitidamente musculoesquelética ali na hora que palpa, dói, está com sinal, está avermelhado inclusive na região, aí tem que fazer eletro. Mas se existe uma possibilidade, mesmo que pequena, de ser síndrome coronariana aguda, faça um eletro em até 10 minutos da chegada do paciente. O que você vai querer avaliar principalmente é o segmento ST, né? O segmento ST normalmente ele fica em cima da linha de base do eletro. Se ele estiver acima da linha de base, como é o caso aqui, você vai ter um supra-DST, e se estiver abaixo da linha de base, um infra-DST. Sobre supra, especificamente, a gente tem uma aula aqui bem interessante para vocês, que é como diagnosticar e tratar
o infarto com supra. Você consegue acessar o link no YouTube para ver essa nossa aula, onde a gente explica em detalhes, em 7 passos, como é que você consegue resolver o infarto com supra DST. Se o segmento ST estiver abaixo da linha de base, a gente tem um infradesnivelamento do segmento ST. De forma geral, a gente pode pensar o seguinte: pacientes com síndrome coronariana aguda que tem supra-DST, normalmente você vai ter uma artéria que está fechada, ocluída, e você vai ter um acometimento transmural, ou seja, toda a espessura do miocárdio vascularizado por aquela artéria obstruída vai estar acometida. Já quando você tem uma síndrome coronariana aguda sem supra-DST, que aí pode ser um eletro até normal, ou com infra-DST, ou com inversão de DT, geralmente a gente pensa que está com a artéria com lesão relevante, mas não fechada, geralmente subocluída, e normalmente a região do miocárdio que vai estar sendo acometida aí por esse infarto é a região mais interna, né, subendocárdica, como a gente fala. Eduardo, isso é uma regra universal que não vai errar nunca? Não, é uma regra geral, mas ela tem as suas limitações, né? Você pode ter a artéria fechada e não estar suprando, a gente vai falar um caso muito claro daqui a pouquinho. Assim como você pode ter também um paciente que está com supra-DST e na hora que chega no CAT, cadê a obstrução? Não tem, né? E aí pode ser, por exemplo, um infarto com coronárias normais, que a gente chama de MINOCA, né? Então não é uma coisa que é 100% fidedigna, mas é uma regra geral interessante. Eduardo, como é que eu posso ter uma artéria fechada e que não está causando supra no eletro? Isso aqui é particularmente comum quando você tem acometimento da artéria circunflexa, né? Também chamada de CX. Então a circunflexa, ela com frequência ela está ocluída sem causar supra no eletro. É uma limitação do exame diagnóstico. E não é só no eletro, não. Quando você vai para ecoestresse, por exemplo, quando você vai para cintilografia de perfusão miocárdica, você pode ter acometimentos relevantes da circunflexa, causando isquemia, inclusive, e que você pode passar meio batido, mesmo com esses exames de imagem, né, que são mais complexos. Então, pode acontecer sim. Beleza, seguindo em frente, então, a principal parte desse artigo de revisão é esse fluxograma que a gente vai entrar em detalhes agora, passo por passo. Então, ó, aqui você está com uma possibilidade, né, de síndrome coronariana aguda. Como é que vai ficar o fluxograma de tratamento desse paciente? Acompanha aqui comigo. Primeira coisa, você está com um paciente que você presumiu que é uma síndrome coronariana aguda, está com um quadro clínico muito típico, etc. Você pode ter 2 cenários. Você pode ter uma síndrome com supra ou uma síndrome sem supra, né? Aí é dicotômico. Ou tem supra que preenche critério, a gente fala os critérios bem direitinho na aula que eu mencionei agora há pouco, né, dos 7 passos para diagnosticar e tratar um infarto com supra, ou você não tem supra, é dicotômico, ou é um ou é outro. Ok, vamos começar primeiro pelo fluxograma aqui da síndrome com supra. Então, ó, se você tem um paciente com síndrome com supra, a primeira coisa, você vai ter que começar a tratá-lo clinicamente. Como é que eu vou tratar clinicamente um paciente com síndrome coronariana aguda, Eduardo? Daqui a pouco a gente vai dar o link para outra aula, onde a gente vai mostrar os 5 A's do tratamento da síndrome coronariana, tudo em detalhes, né? Aqui a gente vai fazer uma visão mais geral. Mas vou começar o tratamento clínico com antiplaquetários, anticoagulantes. Então a grande pergunta que a gente tem que responder é essa daqui, ó. Num paciente com síndrome com supra, eu vou ter CAT rapidamente disponível? E isso rapidamente é o quê? Dentro de 2 horas. Quer dizer o seguinte: eu estou num centro que tem CAT disponível 24 horas e esse meu paciente vai estar lá na hemodinâmica, abrindo a artéria dele antes de completar 2 horas da chegada no pronto-socorro? Sim. Então, beleza, eu vou mandar para o CAT. Não, Eduardo, eu trabalho num pronto atendimento da vida, não tem CAT, eu tenho que transferir os pacientes. Ok, mas a pergunta continua a mesma. Eu consigo transferir esse paciente para outro serviço e ele estar lá na sala de hemodinâmica, abrindo a artéria dele em menos de 2 horas, a partir do momento que eu dei o diagnóstico de infarto com supra aqui no meu pronto atendimento? A resposta é essa. É sim ou não. É o que eu presumo, né? Não tem que ser uma coisa de certeza porque você não sabe o futuro. O paciente estar sendo transferido e ter um acidente de carro no meio do caminho e atrasar o transporte dele, né? É o que você presume que vai acontecer. Então, essa é a pergunta. Se você acha que sim, eu estou no serviço que tem CAT 24 horas, a sala de hemodinâmica está disponível, eu vou mandar o paciente, eu vou transferir rapidamente para outro serviço, ele vai estar fazendo CAT, acabou. Não tem mistério, você vai fazer o CAT com o objetivo de abrir a artéria. Digamos agora que não, eu estou num pronto atendimento, eu não consigo transferir esse paciente para ele fazer CAT em menos de 2 horas, não. Nesse caso, você vai ter que trombolizar o paciente, a gente vai comentar daqui a pouco algumas coisas sobre trombolítico, né? Depois que você trombolizou, aí você deve transferir esse paciente para outro serviço, considerando que a trombólise deu certo, tudo direitinho, para fazer CAT
nas primeiras 24 horas, porque comumente, mesmo quando o trombolítico dá certo, a artéria abriu um espacinho ali para passar sangue, mas ela não ficou normal. Geralmente ainda tem uma placa coronariana ali grave que pode fechar. Então, o indicado é o paciente ir para CAT precoce nas primeiras 24 horas. Na hora que o paciente chega no CAT, digamos, certo? Chegou o infarto com supra, estou no lugar que tem CAT 24 horas, eu consigo transferir rápido, e aí eu transferi o paciente para fazer o CAT. Ok. O que é que o CAT pode mostrar? Ele pode mostrar duas coisas, né? Ou ele pode mostrar que tem uma obstrução presente, né? Ou ele pode mostrar que não tem obstrução relevante, não tem nada acima de 50%, por exemplo. O caso mais comum é esse, vai ter obstrução sim. E aí você vai fazer o quê? Você vai tratar o paciente com angioplastia primária, né? Mas pode acontecer, Eduardo, meu paciente está suprando e eu chegar no CAT e não ter obstrução, a coronária ser completamente normal ou ter uma lesão de 30%, 40%, pode acontecer também. Nesses casos você vai pensar nesse diagnóstico, né, que é o diagnóstico de MINOCA. Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries, ou seja, infarto sem lesão obstrutiva. E aí, nesse caso, você tem todo um protocolo de MINOCA, né, que a gente colocou o link previamente. Tem uma aula da gente só sobre isso, onde a gente especifica bem direitinho o que é que você tem que fazer ou não. Beleza, então esse é o protocolo de síndrome com supra. Mais uma vez, Eduardo, eu queria saber a dose das medicações, etc. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o link, né, de uma aula onde a gente especifica isso direitinho. Na própria aula que a gente falou agora há pouco, dos 7 passos para diagnosticar e tratar o infarto com supra, a gente fala bem direitinho qual é a dose da aspirina, qual é a dose do clopidogrel, tudo certinho para você ver, né? Clopidogrel, por exemplo, se for no caso de trombólise. Então, essa parte está vista. Vamos agora ver o protocolo geral das síndromes coronarianas agudas sem supra DST. Então, primeira coisa, eu estou frente a uma síndrome sem supra DST, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é iniciar o tratamento clínico. Vamos botar o link daqui a pouco, os 5 A's que você tem que prescrever para o paciente. Com isso em mãos, a gente vai ter que perguntar, esse paciente tem troponina aumentada? Se ele tiver uma troponina, né, claramente aumentada, que preenche critério para infarto, você diagnosticou um infarto sem supra e esse paciente vai para aquele protocolo, né, de fazer CAT precocemente, geralmente nas primeiras 24 horas. E aí, mais uma vez, aí vai ser o mesmo protocolo do supra. Ah, tem obstrução, vou tratar aquela obstrução, não tem obstrução, vou pensar em MINOCA, etc. Já se a troponina vier negativa, está descartada a síndrome coronariana aguda? Não está descartada. Por quê? Porque pode ser uma angina instável, né? É o mais provável que seja uma angina instável. O que é que você vai fazer nesses casos aqui? Vai ser muito importante você estratificar o risco desse paciente, né? E tem vários scores para você fazer isso. Score de TIMI, score de Grace, né? Tem várias alternativas. Digamos que você usou o Grace da vida. E aí você pode ver se esse paciente é de risco aumentado ou não, pode ser um risco baixo. Se esse paciente é de risco alto ou mesmo moderado, a tendência é o quê? Você mandar esse paciente para CAT e ele vai fazer CAT aí, né, nas próximas horas. Se o paciente for de baixo risco, contudo, você pode deixar esse paciente em tratamento clínico inicialmente, fazer um teste não invasivo, que pode ser um acintilo, pode ser um angiotoma, até teste ergométrico em alguns casos pode ser considerado, né, se o paciente preencher os critérios. E se o teste não invasivo não vem com alterações relevantes, vem normal ou sem alterações relevantes, você mantém esse paciente em tratamento clínico. E se esse teste não invasivo vier de alto risco, aí você vai mandar também o paciente para cateterismo. Exemplo, eu fiz uma cintilografia e dei uma cintilografia com alta carga isquêmica, ou fiz um angiotoma e tem uma lesão grave em uma das artérias, aí você vai mandar o paciente para o cateterismo. Então, mais uma vez, essa daqui é uma visão geral de qual a conduta que você vai tomar numa síndrome com supra ou numa síndrome sem supra. Na síndrome com supra, especificamente, mais uma vez, a aula que a gente citou previamente, os 7 passos para diagnosticar e tratar o infarto com supra, está lá tudo especificado. Para a síndrome sem supra, a gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho. Detalhes importantes, na síndrome com supra, especificamente, angioplastia é melhor do que trombolítico. Vou deixar muito claro isso, diminuir inclusive mortalidade. Então, se você consegue mandar para angioplastia, melhor. Se você for usar trombolíticos, né, estou num serviço que não tem como transferir precocemente, eu vou ter que usar trombolítico. Você deveria preferir os trombolíticos mais modernos, né, fibrina específicos, tipo tenecteplase, RTplase ou alteplase. Né? O artigo, inclusive, fala que uma regra geral interessante é o seguinte, em pacientes com menos de 75 anos, você vai usar a dose plena dessas medicações, em pacientes maiores do que 75 anos, você tende a diminuir a dose. Contudo, se eu tivesse streptokinase, Eduardo, no meu serviço, estou no serviço que só tem streptokinase, é o jeito, você vai fazer, a medicação é menos eficaz do que as que a gente mostrou no slide anterior, né? Mas, paciência,
é o que você tem para fazer. Em relação ao paciente, principalmente com síndrome coronariana aguda, sem supra DST, você pode acessar essa aula aqui, a receita de bolo do infarto que a gente fez, onde a gente cita os 5 A's do tratamento da síndrome coronariana aguda. Só para você saber, A de antiplaquetário, A de anticoagulante, A de antiaginosos, A de antagonista do sistema renina-angiotensina, da aldosterona tipo IECA, e A de atorvastatina e outras estatinas. Clica aí no link para você poder assistir essa aula na íntegra, onde a gente vai pormenorizar cada medicação. E, por fim, mas não menos importante, você tem que saber, depois que você resolveu a vida do paciente, mandou para cá, na maioria dos casos, abriu a artéria, colocou stent, aquela coisa toda, uma coisa muito importante eu vou dar alta para o paciente. O que é que eu não posso deixar de prescrever? E aí, na diretriz de 2021 de síndrome coronariana aguda da SBC, o qual eu tive o prazer, a honra de ser um dos colaboradores, a gente colocou esse acrônimo A, B, C, E, I, que é o que você não pode esquecer de prescrever para o paciente. A de aspirina, né, a boa e velha, vai passar, não sei que o paciente tem alergia, alguma coisa do tipo. B de beta-bloqueador, né, que é obrigatório se você for, se o paciente ficou com fração de ejeção menor do que 40%. Contudo, independentemente disso, a gente tem que lembrar que o beta-block, ele é um antiaginoso de primeira escolha. Então, muitas vezes é um paciente que tem lá lesões multiarteriais, você tratou só uma principal, ficou coisa ali distal sem mexer, etc. O beta-bloqueador vai ser uma boa opção também como antiaginoso. C de clopidogrel, mas não é só clopidogrel, né? É o inibidor 2B do P2Y12, né? Pode ser clopidogrel, pode ser ticagrelor, pode ser prasugrel, né? Só para você lembrar do segundo antiplaquetário. Esse segundo antiplaquetário você vai usar de toda forma, quer o paciente tenha feito angioplastia, quer ele tenha ido para cirurgia, inclusive de revascularização miocárdica, quer ele tenha ficado em tratamento clínico. Pós síndrome coronariana aguda, a tendência é você usar aspirina com segundo antiplaquetário durante 1 ano, independentemente da estratégia escolhida. A gente fala como escolher clopidogrel, ticagrelor, prasugrel no vídeo dos 5 A's. Além disso, tem o E, que engloba tanto estatina, você vai usar via de regra, quanto espironolactona. A espironolactona, a principal indicação é nessa, né, nos pacientes com fração de ejeção abaixo de 40%. E por fim, o I, entre 3 coisas. I de ECA, né, normalmente a gente vai usar, a não ser que tenha contraindicações no paciente com síndrome coronariana aguda, e de inibidor de bomba de próton, tipo omeprazol, pantoprazol, etc. Você não vai usar em todos os pacientes, você vai usar se o risco de sangramento for aumentado, como a gente vai mostrar no próximo slide, e de influenza e pneumococal com as vacinas. Você não pode esquecer das vacinas de influenza, tem que ser a dose anual, não pode esquecer das vacinas. Por fim, inibidor de bomba. Todo mundo que chegou com síndrome coronariana aguda, eu vou passar dupla antiagregação, então eu vou prescrever omeprazol, pantoprazol, certo? Não. O que a diretriz fala é o seguinte, você vai usar nos pacientes que têm risco aumentado de sangramento. Que pacientes são esses? Pacientes que já tiveram sangramento gastrointestinal prévio, já teve um HDA no passado, etc. Paciente que tem histórico de doença ulcerosa péptica, tem um risco aumentado de hemorragia. Uso concomitante de anticoagulantes, tipo um paciente que está anticoagulando por um FA. Uso crônico de anti-inflamatórios ou de corticosteroides, que a gente sabe que aumenta o risco de sangramento também. Ou, se o paciente tiver 2 ou mais desses fatores aqui, idade maior que 65, sintomas dispépticos, refluxo gastroesofágico, infecção por H. pylori comprovada ou uso crônico de álcool. Então veja, tudo bem, vai pegar grande parte dos pacientes, mas não são todos 100%, né? Então, usar esses critérios. É isso, com essa revisão aqui breve, a gente vê tudo que a gente tem que saber ali de principal do manejo das síndromes coronarianas agudas. Quais são os sintomas mais comuns, quais são as causas, né? O que é que está acontecendo ali dentro do coração do paciente para causar a síndrome coronariana. Tem que fazer o eletro precocemente para saber como é que eu vou dar o diagnóstico certinho de infarto com supra, etc. Tem a aula anexa que a gente recomendou para vocês no meio do caminho. E como é que eu vou manejar esse paciente? Quer ele tenha síndrome com supra, quer ele tenha síndrome sem supra. Então é isso. A gente com isso conclui a nossa revisão. Se você gostou do vídeo, comenta aqui pra gente e não deixa de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e acompanhar a gente no podcast do Cardio Papers.